É, tropa, dessa vez eu errei e errei feio, tá? E é aquilo, como eu tenho um compromisso, né, de nesse canal aqui ser transparente com vocês, eu precisava falar sobre isso também, sabe? Então eu vou contar o que aconteceu hoje, né? Foi um dia muito bom, um dia muito bom e ainda tá rolando ainda, né? Ainda é 6 horas da tarde, mas deixa eu contar então como é que foi o dia e sobre esse erro, né? Beleza. Hoje eu tinha agendado um trabalho, então eu acordei, tomei meu banho, arrumei as coisas, desci e já começou meio, meio aéreo, meio voando. Desci, deixei minha mala para trás, né? Depois voltei em casa, busquei minha mala e fui atender. Cheguei no estúdio, passei o café de todo dia. Depois disso, né, organizei as coisas. O João, que é o meu cliente de hoje, acabou que chegou um pouquinho depois, eu atrasei, ele atrasou um pouquinho, tudo tranquilo. Aí eu fui começar a tatuar, né? Fui começar a tatuar normalmente, ou eu faço o decalque à mão, né? Que é passo a caneta em cima, ou eu faço o desenho direto na pele. Mas no estúdio também tem uma impressora matricial, não sei se é matricial, mas aquelas Epson antiga, né? Que faz a marcação tipo na agulha. Então beleza, eu fui usar a impressora. E na primeira vez que eu usei ela, ela acabou rasgando o papel, né? Rasgou o papel. E eu falei, não, pode ser que ela tá fazendo um movimento mais forte do que antes. Aí eu peguei, refiz, né, o encaixe do papel ali, que é o seguinte: você pega a matriz, né, que é a parte do carbono que a gente cola na pele, e coloca uma folha por cima. Então, como ela estava rasgando a folha normal de papel sulfite, eu inverti o lado dela para bater no lado mais grosso, que era o lado da folha carbono. Aí beleza, ela fez, só que ela inverteu o desenho, né? E nisso, beleza, eu na minha cabeça tava tranquilo, mas tinha esquecido que eu tinha invertido a folha. Então eu peguei, voltei, tipo assim, na hora que eu fui colar, eu falei, não vai dar, tá invertido. Então eu voltei, inverti a imagem lá no programa para quando eu fosse colar na pele ela bater certinho. Fiz isso, mas só que faltou um pedaço da letra E e da letra N. Aí eu acabei esquecendo, né, que a outra folha que eu tinha imprimido estava ao contrário. Aí peguei esse E e esse N e encaixei mesmo no desenho. Vou até postar o vídeo aí do momento. E não percebi. Olhei, porque o N, quando ele está invertido, às vezes é difícil. Se eu tivesse reparado bem mesmo, parado, eu teria percebido. Mas o N, quando ele está invertido, ele não fica tão claro quanto um B, quanto um D, quanto um E. Não dando desculpa, não, foi um erro mesmo. Mas beleza. Aí eu tatuei, na hora da tatu, o cliente percebeu. Imagina o que, que rolou. Imagina o que, que rolou. O que, que você acha que rolou? Fudeu tudo, né? E a tatuagem estava impecável, estava linda, eu vou mostrar para vocês também. Mas o N ficou invertido, né? Aí o cliente, né, percebeu e falou comigo. Eu falei, caralho, mano, realmente, né? Então, você imagina, numa situação dessa, o que, que você faria? O que, que eu poderia fazer? O que, que eu fiz? Eu assumi que errei mesmo, que tinha errado. Mas só que a tatuagem tinha ficado impecável. Era só o N que estava invertido. E o que aconteceu? Qual foi o desfecho disso? A minha sorte, né? Minha sorte não, porque eu acho que tudo que acontece de erro assim é uma oportunidade da gente não aceitar e ignorar, né? E acabar não aprendendo com a situação, ou assumir, né? E foi isso que eu fiz. Falei para ele, mano, eu errei mesmo, tá ligado? Nossa, tinha, sei lá. Não que eu nunca tenha errado antes, a gente erra o tempo inteiro, né? E é com esses erros que a gente tem que aprender. Mas na hora eu fiquei muito triste, né, velho? Eu falei, como que eu errei algo assim, sabe? Como que é algo tão básico assim, eu faço umas tatuagens tão complexas em algo tão básico que eu errei. Então só me restou no momento ser o mais sincero com ele e admitir mesmo que eu tinha errado, né?
Aí eu falei com ele, mano, eu errei, mas como é só o N, a gente pode esperar cicatrizar, fazer a remoção, eu arco a remoção. E tipo assim, esse cliente, ele é um cara fora de série, velho. É um cara, um ser humano incrível mesmo, sacou? E ele, tipo, falou comigo, mano, tá errado, mas, tipo assim, não tá fazendo nem importância pra mim, porque a importância é a simbologia. Mas eu fiquei com aquele sentimento, né, de tipo assim, quando eu faço alguma coisa ali que sai fora do meu controle, eu fico tão, tipo assim, martirizando aquilo na minha cabeça, sabe? Por que que eu errei isso? Um negócio tão óbvio, por que que eu errei essa porqueira, entendeu? Como assim? E, cara, a forma com que esse cliente reagiu, velho, tipo, foi tão importante naquele momento, foi muito sincero mesmo, né? Tipo assim, ele falou comigo, mano, eu pensei direitinho aqui e eu não quero mexer na tatuagem. Ele falando comigo, né? Mas, sei lá, um dia isso me incomodar, sei lá, eu procuro um lugar, você me ajuda a procurar um lugar para fazer a remoção desse N, porque a tatuagem eu gostei. Foi só esse erro mesmo, né? Essa falta de atenção que eu tive ali em não perceber que o decalque era diferente, né? Então, eu fiquei pensando isso até a tatuagem acabar, até a sessão acabar. Fiquei analisando e E é isso, velho. A gente está sujeito a erros, né? A gente está sujeito a erros, mas eu não queria ignorar aquilo. Como eu não consigo ignorar agora e estou fazendo esse vídeo para falar sobre isso, eu acho que é uma parada para aprender, para que fica de aprendizado, né? É, a gente está sujeito a erro, mas às vezes se eu tivesse parado um pouco mais, analisado um pouco mais, esse erro poderia não ter acontecido. Então, nas próximas vezes, vou tentar analisar mais, principalmente quando for trabalhos que tenha essa necessidade de eu usar uma impressora que eu não estou tão acostumado, mas de maneira geral, eu acho que é importante a gente sentir o erro ali, né, e lidar com, com esse processo, porque o ser humano é isso, né? O ser humano é isso. Eu sou um tatuador, às vezes a gente se porta muito como máquina para cobrar as outras pessoas, né? Para cobrar o cliente, e acaba deixando de lado essa questão de ser um processo manual. Sei lá, às vezes vai ter um dia que você não vai estar igual no outro dia, que você, pode ser que você preste menos atenção, ou pode ser que um dia você vai estar mais confiante, outro menos confiante, mas eu não queria deixar passar esse erro, não queria só apagar ele da minha mente, sabe? Eu quero e ele está tão presente na minha cabeça que eu quero falar isso com vocês também. Eu quero comunicar isso de uma forma verdadeira mesmo, para falar que tudo é um processo, sabe? Até os erros, as coisas que a gente não acerta, né? Fazem parte, né? Quantas tatuagens eu já fiz que deu certo e nem por isso também deixei de me cobrar. Às vezes foi, ou errei algum processo, foi um erro imperceptível para o cliente, ou imperceptível até para mim no momento, mas isso acontece, eu acho que faz parte de um processo. O que eu quero falar, sim, talvez seja um aprendizado do dia para mim, é que não tem por que ignorar isso, sabe? Não tem por que ignorar esse erro ou querer apagar ele. Ele tem que estar presente na minha cabeça mesmo, latente, para que eu amadureça, para que eu aprenda com ele, né? Que eu me desenvolva melhor. Eu poderia ter tentado argumentar alguma coisa ali, ou tentar tirar aquela responsabilidade, ou simplesmente esquecer, mas eu quero. Estou gravando esse vídeo para quando eu revisitar ele, eu lembrar disso, sacou? Lembrar que é um processo, a gente está sujeito e a gente tem que, principalmente, admitir nossas falhas, admitir esse lado do ser humano ali e procurar melhorar, sacou? Melhorar. Eu acho que essa é a jornada, não vai ser o primeiro erro, né? E não, eu acho que isso dá para a gente levar para outros lados da vida também. Às vezes você tem
um pensamento muito seu específico sobre algo que para você faz todo sentido, né, para sua realidade ali, mas às vezes isso vai conflitar com opiniões externas e poder parar, analisar e ver se realmente qual foi o motivo, né, ver desse desentendimento. Eu falo no sentido de perceber mesmo, né? Quanto antes você perceber uma falha e aceitar ela, vai ser difícil você cometer ela de novo, porque realmente o sentido de aprender com o erro talvez seja admitir ele, né? Não ter vergonha de aceitar que aconteceu e aceitar que vai acontecer de novo, mas a gente está aqui para aprender com ele. Não tem ninguém que tem o conhecimento ilibado, né? Aquele conhecimento pleno, isso para mim não existe. Existem verdades, cada universo é uma verdade diferente. Então, poder ser sincero com o cliente, poder estar ali para, independente do que ele quisesse, sei lá, se ele quisesse remover, se ele quisesse cobrir, eu ia assumir a responsabilidade por inteiro, porque realmente foi um erro, mas isso não me define, sacou? Isso não pode me definir. Por mais que no momento ali eu me senti, sei lá, a pior pessoa do mundo, isso não pode definir 11 anos de trabalho e nesse tempo houveram muito mais acertos, mas houve erros em diferentes esferas e eu tô aqui para assumir essa responsabilidade, sacou? Com esse vídeo eu quero falar para vocês que o real, o Matheus real, sabe, a pessoa por trás daquela figura da internet, do Instagram, é uma pessoa falha, mas é uma pessoa que quer aprender, quer melhorar, quer admitir esse erro para poder, sabe, lidar de uma forma melhor a cada dia.